O pior tipo de terror é aquele que começa devagar. Um detalhe estranho aqui, um barulho ali, até que de repente você percebe que não está mais sozinho. Todo mundo tem uma história estranha para contar. Algo que não faz sentido, que a gente tenta esquecer ou explicar de forma racional. Mas tem certas coisas que simplesmente não se encaixam. Foi um amigo meu, o Edu, que me contou essa. Ele não é do tipo que se assusta fácil. Sempre achou besteira essas histórias de assombração. Dizia que tudo tinha uma explicação lógica. Mas depois do que aconteceu com ele, nunca mais dormiu em um Airbnb barato. E se você me permitir dar um conselho antes de continuar essa história, talvez você também devesse evitar. Edu estava viajando sozinho. Ele tinha conseguido uns dias de folga do trabalho e decidiu fazer uma viagem rápida para descansar. Nada de hotéis caros, só precisava de um lugar para dormir e guardar suas coisas. Achou um Airbnb barato numa casa grande, de um daqueles anfitriões que alugam um quarto enquanto moram no mesmo lugar. A casa parecia normal nas fotos, simples, mas aconchegante. O anfitrião, um homem chamado Ricardo, tinha boas avaliações. Gente boa, respeitoso, quase não fica em casa, diziam os comentários. Parecia perfeito, mas, segundo Edu, a sensação estranha começou assim que ele chegou. O bairro era silencioso demais. Não o silêncio agradável de um lugar tranquilo, mas um tipo de vazio pesado, como se ninguém realmente morasse ali. Quando Ricardo abriu a porta, Edu sentiu um cheiro estranho. Não de sujeira, mas de algo parado, como se a casa estivesse fechada há muito tempo. Ricardo era educado, mas tinha algo nele que deixava Edu inquieto. Talvez fosse o jeito como ele falava devagar demais, como se estivesse sempre escolhendo as palavras com cuidado. Ou o fato de que seus olhos pareciam nunca focar diretamente nele. O quarto era pequeno, mas parecia confortável. Cama de casal, uma escrivaninha velha e um espelho de corpo inteiro no canto. A única coisa que incomodava era a porta do armário, torta, como se alguém tivesse forçado a fechadura alguma vez. Edu jogou a mochila na cama e foi tomar um banho. Quando saiu do banheiro, percebeu que a porta do armário estava ligeiramente aberta. Ele tinha certeza de que estava fechada antes. Passou a mão na maçaneta, empurrou devagar e olhou lá dentro. Nada demais. Só alguns cabides vazios, uma pilha de toalhas e um cheiro fraco de mofo. Fechou a porta com mais força dessa vez. Talvez estivesse emperrada. Naquela noite, Ricardo disse que sairia para encontrar uns amigos e só voltaria no dia seguinte. Edu ficou aliviado. Apesar do preço bom, nunca gostou muito da ideia de dividir casa com um estranho. Pediu comida, assistiu algo no celular e foi dormir. E então veio a voz. Era um sussurro, baixo, arrastado. Bem ao lado da sua orelha, ele acordou num pulo, o coração disparado. O quarto estava escuro, o silêncio absoluto. Olhou em volta, tentando entender se tinha sonhado. A porta ainda estava fechada. Nenhuma sombra estranha, nada se mexendo. Mas o espelho de corpo inteiro que ficava no canto, estava virado para a cama. Edu tinha certeza de que não estava assim antes. O ar no quarto parecia mais pesado. Edu sentiu um frio subir pela espinha. Um daqueles calafrios que não vem só da temperatura, mas de algo mais profundo, mais instintivo. Ficou imóvel por um tempo, ouvindo o próprio coração martelar no peito. O sussurro ainda ecoava em sua cabeça, mas agora tudo estava em silêncio. Silêncio demais. A casa era antiga, deveria ter barulhos normais, madeira estalando, canos gemendo. Mas não havia nada, nem o vento, nem o som distante de algum carro na rua. Apenas um vazio absoluto. Os olhos de Edu voltaram para o espelho. Antes, ele estava levemente virado para a parede, num ângulo que não refletia a cama. Agora, apontava diretamente para ele. Ele não queria se levantar. Algo dentro dele gritava para que ficasse onde estava, quieto, fingindo que não tinha notado nada. Mas ele precisava verificar. Com a respiração presa no peito, estendeu a mão até o celular e ligou a lanterna. A luz fraca iluminou o reflexo no espelho. Sua própria imagem estava ali, deitado, olhos arregalados, parecendo tão assustado quanto se sentia. Mas algo parecia errado. Ele piscou. O reflexo não. O pânico apertou seu peito como um punho, fechado. O instinto tomou conta.
e ele virou o espelho para a parede com um movimento brusco. O impacto fez a madeira ranger, ecoando pela casa silenciosa. Sentou-se na cama, tentando se acalmar. Foi só a minha cabeça, foi só a minha cabeça. Mas então ele ouviu um leve tique-tique vindo do armário, como se alguém estivesse raspando uma unha contra a madeira. Lento, quase cuidadoso. Edu congelou. Seus olhos se fixaram na porta do armário, aquela mesma que ele tinha fechado mais cedo. O som parou. E então, muito lentamente, a porta começou a se abrir. Sozinha. Uma fresta, depois um pouco mais. O suficiente para a escuridão lá dentro parecer se expandir, se misturando com a do quarto. Edu sentiu um cheiro estranho sair dali. Não era mofo. Era algo mais denso, mais úmido. Antes que ele pudesse reagir, um sussurro rastejou pelo ar novamente, baixo e ríspido, vindo de dentro do armário. Por que você mexeu no espelho? O coração de Edu parou. Ele não esperou para ver o que sairia. Dali, num impulso, saltou da cama, correu até a porta e a abriu num movimento desesperado. O corredor estava escuro, mas ele conhecia o caminho. Correu para a sala, tropeçando no tapete, sem ousar olhar para trás. A casa estava fria, gelada. O tipo de frio que não é natural. Ele chegou à porta da frente e tentou girar a maçaneta. Trancada atrás dele, algo se moveu no corredor. Passos, Edu. Virou a chave com toda a força que tinha, sentindo o metal cortar a palma da mão de tanto pressionar. A porta se abriu. Ele saiu correndo pela calçada sem olhar para trás, sem pensar, sem respirar direito. Só parou quando estava a vários quarteirões de distância, tremendo, o rosto suado e pálido. Na manhã seguinte, voltou com um amigo para pegar suas coisas. Ricardo, o anfitrião, já estava lá. Ei, cara, o que aconteceu? Você sumiu. Edu olhou para ele sem saber por onde começar. Você chegou que horas? Foi a única coisa que conseguiu perguntar. Ricardo franziu a testa. Agora de manhã. Te mandei mensagem avisando. Fiquei fora desde ontem à noite. Edu sentiu o sangue gelar. Ele queria contar. Queria explicar tudo. Mas quando olhou para dentro da casa, viu o espelho no corredor, virado para a porta. Refletindo algo que não deveria estar lá, Edu não respondeu. Apenas ficou parado na porta, encarando o espelho no final do corredor. Ricardo continuava falando, perguntando se tinha acontecido algo, mas a voz dele parecia distante, abafada, como se estivesse debaixo d'água. O espelho. Não era a sua própria imagem que ele via ali. Havia algo a mais, uma sombra distorcida, um contorno, humano parado ao fundo do reflexo, onde o corredor deveria estar vazio. E então, se moveu. Lento, quase imperceptível, mas se moveu. O medo apertou o estômago de Edu, uma ânsia subindo pela garganta. Ele desviou o olhar rapidamente, respirando fundo, tentando ignorar o arrepio que subia pelo pescoço. Cara! Ricardo tocou seu ombro e Edu se sobressaltou. Tá tudo bem? Edu forçou um sorriso. Um daqueles sorrisos automáticos que a gente dá quando está tentando esconder puro pânico. Só não dormi bem. Quer pegar suas coisas? Ele queria, precisava. Mas ao mesmo tempo, a simples ideia de entrar, de novo naquela casa, fazia cada músculo do seu corpo gritar para fugir dali. Mas ele não podia ir embora sem a mochila. Seu celular, carteira, tudo ainda estava no quarto. Então respirou fundo e entrou. A cada passo que dava pelo corredor, sentia o ar mudar, ficar mais pesado, denso, como se estivesse andando contra uma maré invisível. Os sons pareciam abafados. A luz do dia que entrava pelas janelas não parecia alcançar as sombras dentro da casa. O quarto estava do jeito que ele deixou, exceto por uma coisa, o espelho. Ele não estava mais virado para a parede. Alguém o colocou de volta na posição original. Edu sentiu um nó no estômago. Não pensou duas vezes. Agarrou a mochila de qualquer jeito, sem se importar se tudo estava lá dentro ou não. Não olhou para o espelho. Não queria ver se o reflexo ainda estava errado. Quando estava prestes a sair do quarto, notou algo. A porta do armário, antes aberta, agora estava fechada. E na maçaneta, impressas na poeira acumulada da madeira, marcas de dedos. Pequenas demais, para serem de Ricardo ou dele. Marcas de dedos finos, alongados, como se algo tivesse segurado a porta por dentro antes de fechá-la. Edu saiu do quarto tão rápido que quase tropeçou.
Passou direto por Ricardo, que ainda perguntava o que tinha acontecido, e saiu pela porta sem olhar para trás. Nunca mais reservou um Airbnb. E até hoje, quando vê um espelho de corpo inteiro em algum quarto de hotel ou casa desconhecida, ele vira para a parede, só para ter certeza. Edu nunca mais falou sobre aquela noite, nem comigo, nem com ninguém. Ele tentou seguir em frente, esquecer. Mas algumas coisas não deixam a gente esquecer. Algumas semanas depois, recebeu um e-mail do Airbnb. Era uma notificação automática perguntando se ele queria avaliar a estadia. Ele quase ignorou, quase deixou para lá. Mas algo o incomodava. Ele queria saber se outras pessoas tinham passado por algo estranho naquela casa. Então abriu a página do anúncio. Mas o Airbnb não existia mais. O perfil de Ricardo, a casa, as avaliações, tudo tinha sumido. Como se nunca tivesse estado lá. A princípio, Edu ficou aliviado. Talvez alguém tivesse denunciado o lugar. Talvez o próprio Ricardo tivesse removido o anúncio. Mas então, por curiosidade, ele fez algo que não deveria ter feito. Pesquisou o endereço no Google e encontrou uma notícia. A casa esteve fechada por anos. O último morador registrado foi um homem chamado Ricardo, mas ele havia morrido em um incêndio há mais de uma década. Edu fechou o laptop na mesma hora. Desde então, toda vez que precisa viajar, ele escolhe pagar um pouco mais caro e ficar em um hotel. Quartos comuns, sem armários velhos, sem espelhos grandes, porque às vezes, quando ele se vê refletido em algum espelho, ele percebe que não está sozinho. E se você acha que isso foi o pior que já aconteceu em um Airbnb, talvez queira ouvir a próxima história. Se você já teve aquela sensação de estar sendo observado, talvez seja porque realmente esteja. Meu avô me disse isso uma vez, quando eu era criança. Na época, achei que fosse só mais uma das suas frases estranhas, mas muitos anos depois, ouvi uma história que me fez lembrar dessas palavras. Quem me contou foi um amigo. Ele não é do tipo que se deixa levar por besteiras, mas naquela noite, dava para ver que algo nele tinha mudado. Aconteceu com uma amiga dele. Camila. Camila sempre foi cautelosa. Antes de reservar qualquer lugar para viajar, passava horas lendo avaliações, analisando fotos, conferindo cada detalhe como se sua vida dependesse disso. Naquele final de semana, queria algo isolado, longe do barulho da cidade, e encontrou um chalé perfeito, ou pelo menos parecia. O lugar era pequeno, mas aconchegante. Madeira rústica, luzes amareladas, uma lareira que parecia saída de um filme. O anfitrião tinha boas avaliações no passado, mas algo chamou sua atenção. A última resenha deixada há poucos dias. Apenas uma frase curta, sem explicação, sem contexto. Vá embora antes das 3 da manhã. Ela riu. Só podia ser brincadeira. Algum idiota tentando assustar os outros hóspedes. Ainda assim, por via das dúvidas, perguntou ao anfitrião. Ele respondeu rápido, garantindo que nunca houve problemas, que alguém devia ter escrito aquilo por diversão ou vingança. Pode ficar tranquila, ele disse. O chalé é seguro. E parecia mesmo, pelo menos no começo. Na primeira noite, Camila acendeu a lareira, abriu uma garrafa de vinho e se acomodou no sofá, ouvindo apenas o vento soprando nas árvores. Tudo estava silencioso, silencioso demais. Foi só quando olhou para o relógio que percebeu. 2h47 da manhã. E então, algo mudou. O fogo na lareira oscilou, como se um vento tivesse passado por ali. Mas todas as janelas estavam fechadas. O ar ficou mais denso, como se o próprio chalé prendesse a respiração. No silêncio, ela ouviu um estalo. Não vinha do lado de fora, nem do teto. Vinha do chão. Camila prendeu a respiração, o coração martelando no peito. O chalé era antigo, a madeira rangia com facilidade. Mas esse som não era aleatório. Ele não acontecia ao acaso. Era ritmado, passos, lentos, precisos, vindo debaixo dela. E então, algo ainda pior aconteceu. O barulho parou, bem abaixo do sofá onde ela estava sentada. Camila ficou imóvel. O ar dentro do chalé parecia mais pesado, como se algo invisível preenchesse o espaço ao redor dela. O silêncio era absoluto, mas não era um silêncio comum.
Era aquele tipo de silêncio que pesa nos ouvidos, que faz o coração bater mais alto do que deveria. Um silêncio que não era vazio. Parecia estar esperando alguma coisa. Ela não queria se mover, não queria sequer respirar. O relógio digital do celular sobre a mesa brilhava no escuro, exibindo um número impossível de ignorar. 2:53. Faltavam 7 minutos para as 3 da manhã. Os passos que ouviu antes pareciam ter vindo debaixo do assoalho, bem debaixo do sofá onde ela estava sentada. Mas aquilo não fazia sentido. O chalé era térreo, não havia porão. O fogo da lareira tremulava fracamente, lançando sombras alongadas pelas paredes de madeira. Camila tentou se convencer de que era coisa da sua cabeça. A madeira devia estar se expandindo com o calor, ou talvez um pequeno animal estivesse preso em algum vão da estrutura. Ela pegou o celular, ativou a lanterna e abaixou-se devagar, espiando por baixo do sofá. Nada. Apenas a escuridão engolindo o espaço entre o chão e o móvel. Mas quando voltou a se sentar, percebeu uma coisa. O chalé inteiro estava mergulhado, em penumbra, exceto por um detalhe: o vão da porta da cozinha. A fresta estreita embaixo da porta deveria estar escura, mas não estava. Tinha algo ali, uma sombra, como se algo do outro lado estivesse parado diante da porta, esperando. A garganta de Camila secou. Seu corpo dizia para correr, mas correr para onde? Lá fora só havia o frio da floresta e uma estrada de terra que serpenteava por quilômetros até a cidade mais próxima. O relógio do celular mudou. 10:56. O silêncio do chalé foi quebrado. Não por um estalo, não por passos, mas por um som muito pior. Algo arranhava a madeira da porta. Lento, metódico, como unhas curtas raspando contra o verniz. Camila apertou o celular nas mãos, sentindo o peito subir e descer num ritmo frenético. Seu cérebro gritava para não fazer isso, para ignorar, para simplesmente fechar os olhos e esperar que passasse. Mas ela não conseguiu evitar. Virou a lanterna do celular para a porta, o feixe de luz atravessou a penumbra e iluminou a fresta. Foi só um segundo, mas foi o suficiente para ver. Ali no espaço pequeno entre o chão e a porta, tinha um olho olhando de volta para ela. Camila não gritou. Não conseguiu. O choque travou sua respiração, congelou seus músculos. Tudo dentro dela implorava para que aquilo fosse um erro, um reflexo, um jogo de sombras qualquer. Mas não era. O olho ainda estava lá, piscando devagar, observando. A lanterna tremia em sua mão. A pupila escura e dilatada daquele olho parecia sugá-la para dentro. Ele não se moveu, não desviou. Apenas continuou ali, esperando. Então veio o som, baixo, raspado. Uma risada. Não era humana, não de verdade. Era algo distorcido, engasgado, como se a garganta que tentava produzir aquele ruído não estivesse acostumada a rir. Camila sentiu a bile subir. A mente gritava que aquilo não podia ser real. O chalé era pequeno. Ela estava sozinha. Estava sozinha, certo? 2:58. Faltavam 2 minutos. O som da madeira sendo arranhada recomeçou. Mas agora vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Paredes, teto, debaixo do sofá, dentro dos armários. O mundo ao seu redor rangeu, estalou, como se o próprio chalé estivesse se dobrando sobre si mesmo. Camila se levantou tão rápido que o celular caiu da sua mão. O feixe de luz girou pela sala, iluminando pedaços do ambiente de forma errática. A lareira, a poltrona, a mesa e então a porta. A fresta estava vazia. O olho sumira. Mas a maçaneta estava girando. O barulho seco do metal ecoou pelo chalé e foi o suficiente para quebrar o transe. O corpo de Camila reagiu antes que sua mente pudesse raciocinar. Ela correu, nem pensou, nem pegou o celular. Apenas correu até o quarto e trancou a porta. O coração martelava contra as costelas. Ela encostou o ouvido na madeira, prendendo a respiração, esperando. Esperando o quê? Nada. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Porque agora tinha algo do outro lado da porta. Camila sentiu. A madeira estava fria contra sua pele, mas algo do outro lado estava quente. Quente e respirando.
Ela fechou os olhos com força. Tentou se convencer de que era só paranoia, que tudo não passava de uma ilusão causada pelo medo. E então, do outro lado da porta, alguém sussurrou baixo, rouco, quase carinhoso. Já passou das 3. Camila recuou da porta como se tivesse sido queimada. O sussurro ainda ecoava na sua mente, roçando sua pele como um sopro frio. Já passou das 3. Ela olhou em volta. O quarto era pequeno, mobiliado apenas com uma cama, uma cômoda e um espelho velho encostado na parede. A janela, a única saída além da porta, estava fechada, trancada, certo? Seus pés descalços tocaram o chão de madeira, enquanto ela se movia lentamente para verificar. Cada passo parecia alto demais no silêncio opressor. Com mãos trêmulas, puxou a tranca e empurrou a janela. Nada. Não se abriu. Ela estava emperrada. Camila engoliu seco, os olhos voltando para a porta do quarto. Ainda estava fechada, mas algo parecia ter mudado. A luz fraca da lua entrava pelas frestas da janela, iluminando o chão. Mas a fresta da porta estava completamente escura, como se algo do outro lado bloqueasse a luz. Camila recuou, o corpo tremendo. O celular ainda estava na sala. Lá fora algo esperava, algo que sabia que ela estava ali. E então veio o pior som que já ouvira na vida. Lento, arrastado, o barulho de alguém se ajoelhando do outro lado da porta. A madeira gemeu sob o peso. O silêncio do chalé se tornou um vácuo absoluto. Camila prendeu a respiração, cada célula do seu corpo implorando para que aquilo não fosse real. Mas então, ela ouviu uma unha arranhando a porta. Não rápido, não violento, lento, deliberado, como se estivesse chamando, como se soubesse que, cedo ou tarde, ela abriria. Camila apertou os olhos, as mãos cobrindo a boca para abafar qualquer som. O arranhão continuou. 1, 2, 3 vezes, depois silêncio. E então o sussurro veio novamente, dessa vez dentro do quarto. Você demorou. O espelho. Camila girou, o coração parando por um segundo. O espelho encostado na parede agora refletia algo que não deveria estar ali. Uma sombra alta, desproporcional, curvada como se tivesse acabado de sair de um espaço pequeno demais para ela. E onde deveria haver um rosto, havia apenas um olho, o mesmo que a espiava pela fresta da porta. Piscando, sorrindo, Camila não gritou. Não conseguiu. Seus pulmões estavam vazios. O coração batia rápido demais. Ela sentiu o corpo ceder, os joelhos falhando, como se o chão abaixo dela não fosse real. Mas o reflexo no espelho era real. Aquilo era real. A sombra se inclinou lentamente, como se estivesse estudando-a. O olho escuro, fundo, pulsava como um buraco sem fim. E então, a coisa sorriu. Camila não viu lábios, mas ela sentiu o sorriso, uma pressão na sua cabeça, nos ossos, do rosto na base da nuca, como se algo estivesse sorrindo dentro dela. Ela tropeçou para trás, a visão borrada pelo pânico. Seu ombro bateu contra a porta do quarto. A madeira cedeu, mas não para dentro. A porta se abriu sozinha. O corredor estava escuro, mais escuro do que deveria. O chalé parecia ter mudado. Não havia mais a lareira, a mesa, o sofá onde estivera antes. O chão se estendia num vazio sem fim, as paredes encolhidas, como se o espaço tivesse sido engolido por algo muito maior. E então, lá no fundo da escuridão, ela viu a porta de entrada aberta lá fora. A floresta esperava. Camila não pensou. Correu. Cada passo soava errado. O ar era pesado, denso, como se algo a puxasse para trás. Ela sabia que não podia olhar para o espelho novamente. Sabia que aquilo ainda estava lá. Mas, no último segundo, quando passou pela porta de entrada, quando seus pés tocaram a terra, fria da estrada, ela olhou, e o chalé estava vazio. As luzes estavam apagadas. A porta, que um segundo antes estava aberta, agora estava fechada. Fechada e trancada. Camila se virou e correu sem olhar para trás. Correu até suas pernas falharem, até sentir gosto de sangue na boca. Só parou quando viu luzes, quando avistou a cidade, quando soube que estava longe o suficiente. Na manhã seguinte, pegou suas coisas e foi embora. Mas antes de sair,
Fez uma última coisa. Abriu o aplicativo. Encontrou o anúncio do chalé e deixou uma avaliação. Vá embora antes das 3h da manhã. 1. Apartamento de Airbnb parece perfeito para uma noite tranquila. Mas quando a nova hóspede percebe que a cama já foi usada e a TV liga sozinha às 2h45, ela começa a se perguntar: será que realmente está sozinha? Se tiver coragem, continue ouvindo as próximas histórias. Mas se não, é melhor parar por aqui, porque daqui para frente tudo só piora. E lembre-se, só porque você está no conforto da sua casa, não significa que está seguro. Ouvi essa história de alguém que nunca mentiria sobre algo assim. E o pior, eu sei que ele não está inventando. Pedro me contou isso numa madrugada qualquer, depois de algumas cervejas, com aquela expressão de quem queria se livrar de um peso. Ele não era do tipo que inventava histórias, nem alguém que se impressionava fácil. Mas naquela noite, ele parecia diferente. Ele me disse que nunca quis falar sobre o que aconteceu naquele chalé. Mariana também se recusa a tocar no assunto. Mas o jeito que ele contou, a voz baixa, os olhos sempre desviando da janela, eu acreditei em cada palavra. E quando ele terminou, eu percebi que estava olhando para a minha própria janela, sem querer, sem pensar, mas com medo do que eu poderia ver. Pedro respirou fundo antes de continuar. Ele e Mariana tinham alugado um chalé afastado no meio de uma floresta densa, para um fim de semana a 2. Queriam um lugar tranquilo, longe da cidade, só os dois e o silêncio da natureza. O anfitrião, um homem mais velho, de voz grave e calma, entregou as chaves e só pediu uma coisa: se ouvirem barulhos lá fora à noite, não olhem pela janela. Pedro riu achando que era só uma forma de assustá-los, ou no máximo, um aviso sobre algum animal selvagem rondando a área. Mariana, mais cética, perguntou o que isso significava, mas o anfitrião apenas repetiu com um olhar que não deixava espaço para piadas: não olhem pela janela. Eles não levaram o aviso a sério, não na hora. O chalé era aconchegante, rústico, com móveis de madeira escura e um cheiro suave de pinho e lareira apagada. As janelas eram grandes, sem cortinas, o que dava uma vista incrível das árvores, mas também deixava entrar a escuridão pesada da floresta à noite. E foi na primeira noite que os barulhos começaram. Lá fora, algo se movia entre as árvores. Primeiro passos leves na grama seca, depois um arrastar lento, como se algo ou alguém estivesse circulando o chalé. Mariana trancou a porta e riu, nervosa. Deve ser um bicho, ela disse, mas a voz dela tremia. Pedro tentou ignorar. Mas então veio o som de algo raspando contra a parede de madeira do chalé. Algo que parecia dedos. Eles se olharam, prendendo a respiração. O cara avisou. Mariana sussurrou: não olha. Pedro não olhou. Não naquela noite, mas na segunda noite ele não resistiu. Os barulhos voltaram, mais altos. Agora eram passos pesados, circulando o chalé como se estivessem esperando algo. Havia um som baixo, quase um sussurro carregado pelo vento. Palavras que ele não conseguia entender. E então veio a batida. Baixa, na janela da sala. 3 toques, lentos. Pedro segurou a respiração. Mariana se encolheu ao lado dele. Nenhum dos dois se moveu. A batida veio de novo. Lenta, deliberada. Pedro fechou os olhos. O anfitrião tinha avisado. Ele sabia que não devia olhar. Mas naquele silêncio denso, entre o som de algo se arrastando do lado de fora e o frio que parecia atravessar as paredes, ele olhou. E o que viu fez seu sangue congelar. A primeira coisa que Pedro viu foi um vulto, alto, magro demais, parado logo além da janela. A escuridão da floresta engolia sua forma, mas a luz fraca da lua delineava seu contorno. Não deveria ser possível, mas ele sentia que a coisa o encarava, mesmo sem enxergar olhos. A silhueta não era exatamente humana. Os ombros eram ossudos, desproporcionais ao corpo esguio. Os braços pareciam longos demais, pendendo ao lado do corpo de um jeito antinatural. E então, aquilo se moveu. Lentamente, como se soubesse que Pedro estava olhando. Como se estivesse esperando.
Ele sentiu o peito apertar. Um frio estranho subiu por sua espinha, como se um peso invisível estivesse se pendurando em suas costas. Sua respiração ficou curta, o ar pesado nos pulmões, e então os dedos começaram a se mexer. Dedos pálidos, finos demais, com unhas compridas que reluziam à luz fraca. Eles deslizaram pelo vidro em um movimento lento e arrastado, produzindo um som agudo que fez Pedro estremecer. Foi nesse momento que Mariana percebeu. Pedro. A voz dela saiu baixa, cortante, como se já soubesse. Ele quis dizer que estava tudo bem, que não havia nada ali. Mas o corpo dele estava travado, o olhar preso àquela coisa do lado de fora, e então aconteceu algo que o fez prender a respiração. A coisa sorriu. Não deveria ser possível. O rosto era só uma sombra na escuridão, sem feições definidas. Mas Pedro teve certeza absoluta, de que aquilo sorria para ele. Um sorriso largo, grotesco, que não tinha forma, mas que ele sentia mesmo assim. Foi quando Mariana puxou seu braço com força. Não olha! A voz dela cortou o transe. Pedro piscou, sentindo o próprio coração martelando dentro do peito. Quando olhou de novo, não havia nada ali. Apenas a escuridão, imóvel, como se nunca tivesse sido perturbada. Mas a marca dos dedos ainda estava na janela. E então veio a última coisa, o sussurro. Uma voz baixa, rouca, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Agora eu sei que você me viu. Pedro nunca havia sentido medo como naquele momento, porque ele entendeu algo muito simples, algo que o anfitrião já sabia e que eles tinham ignorado. A coisa lá fora só existia se você olhasse para ela. E agora, ela sabia que ele olhou. Pedro não conseguia se mexer. O quarto parecia ter encolhido ao seu redor. As sombras se alongando nas paredes, esticando-se como dedos invisíveis prontos para agarrá-lo. Mariana segurava seu braço com força, os dedos fincados na pele dele, tremendo sem dizer nada. O silêncio agora era absoluto. O vento lá fora parou. As árvores não se moviam. Até os grilos, que antes preenchiam a noite com seu canto incessante, silenciaram como se algo maior, algo muito mais antigo, tivesse tomado conta do ambiente. Mas Pedro sabia que não estavam sozinhos. A gente precisa sair daqui, Mariana sussurrou. Ele concordou, mas não conseguia tirar os olhos da janela. O vidro ainda tinha marcas finas e irregulares, como se algo tivesse arrastado os dedos por ali. Mas agora, olhando de perto, Pedro percebeu que as marcas não eram apenas impressões digitais ou sujeira. Elas formavam algo. Palavras. Palavras escritas no vidro. Eu vejo você. O pavor agarrou seu peito como um punho gelado. Mariana também viu, e sua respiração ficou mais curta. Não olhe mais para lá. Ela puxou Pedro com força. Ele desviou o olhar, mas algo dentro dele dizia que já era tarde demais. Lá fora, os passos começaram de novo, lentos, arrastados, circulando o chalé como se a coisa estivesse saboreando o momento. Não mais tentando se esconder, não mais esperando. Ela sabia que ele olhou, e agora estava apenas se aproximando. Mariana correu até a porta, girando a chave desesperadamente. A madeira rangeu quando ela puxou a maçaneta, mas a porta não se abriu. Trancada. O quê? Eu acabei de destrancar isso. Ela torceu a maçaneta com força, os olhos arregalados. Pedro tentou ajudar, mas a fechadura não cedia, como se algo estivesse segurando a porta do outro lado. E então veio a batida. Não mais na janela. Agora na porta baixa, deliberada, toque, toque, toque. Mariana sufocou um grito. Pedro deu um passo para trás, sentindo o ar ao seu redor se tornar cada vez mais denso. E então veio a voz, baixa, distorcida, como se estivesse sendo sussurrada através de um rádio quebrado. Deixe-me entrar. Pedro e Mariana congelaram. O silêncio seguinte foi absoluto, como se até o tempo tivesse parado. O chalé estava fechado, trancado, mas ambos sabiam que isso não importava, porque aquilo não precisava de portas para entrar. Ele já estava lá dentro. O silêncio que veio depois daquele sussurro foi o pior de tudo. Não havia mais passos do lado de fora, nenhuma batida na porta, nenhuma voz. Apenas o som abafado da respiração de Mariana e Pedro, ofegante e trêmula, enquanto os dois se encolhiam contra a parede oposta à entrada. Mas o silêncio não significava que estavam sozinhos. Pedro sentiu primeiro,
Um peso no ar. Uma presença invisível, pressionando seus ombros, tornando o quarto menor, mais frio. Era como se algo os observasse de perto, muito perto, e gostasse do que via. Então Mariana soltou um sussurro quase inaudível. Pedro. Ela não olhava mais para a porta, nem para a janela. Ela olhava para o espelho. O único espelho do chalé, pendurado na parede oposta à cama. Pequeno, oval, antigo. Pedro nunca tinha prestado atenção nele antes. Mas agora ele percebia que havia algo a mais refletido ali. No espelho, atrás deles, a sombra se erguia, alta, distorcida, muito mais perto do que qualquer coisa deveria estar. Não era apenas um vulto, era um buraco na realidade. Uma ausência de luz, de cor, de qualquer coisa que fizesse sentido. Que aquilo sorria. Um sorriso largo, impossível, se formando no nada. Dentes longos e irregulares se desenhando no escuro. Mariana tapou a boca para não gritar. Pedro sentiu as pernas ficarem fracas. Ele não queria olhar, mas agora que tinha visto, não conseguia desviar o olhar. E então os olhos apareceram, não no reflexo deles, não nos rostos aterrorizados de Pedro e Mariana. Os olhos apareceram dentro do espelho, negros, fundos, sem fundo, sem fim. O tipo de olhar que não reflete a luz, ele a devora. Pedro sentiu seu corpo ser puxado. Não fisicamente, mas como se algo invisível tentasse arrancá-lo de dentro de si mesmo. Eu vejo você. A voz não veio do espelho. Ela veio de dentro da cabeça dele. E então, o espelho trincou. Um som seco e cortante. Um estalo que fez ambos pularem para trás. As rachaduras se espalharam como raízes envenenadas. Mas o reflexo continuou lá. O sorriso ainda estava lá. E os olhos agora estavam em toda parte. Pedro segurou Mariana pelo pulso e fez a única coisa que ainda podiam fazer. Eles correram. Pedro e Mariana correram sem pensar, sem olhar para trás. O corredor parecia mais longo do que antes, como se o próprio chalé estivesse se esticando, tentando mantê-los ali dentro. A porta da frente ainda estava trancada. Mariana girou a maçaneta desesperadamente, enquanto Pedro tentava abrir uma das janelas. Mas nenhuma delas se movia. E então veio aquele som. Um estalo seco, como madeira, se partindo. Pedro virou a cabeça devagar, o coração batendo na garganta. O espelho. Ele não estava mais apenas trincado. Ele estava se abrindo. As rachaduras cresceram até que a superfície começou a se despedaçar para dentro, como se o vidro não estivesse apenas quebrando, mas se transformando em uma passagem. Algo saía. Dali a dedos finos, pálidos, se esticando para fora. O sorriso largo e disforme se expandiu ainda mais, curvando-se de um jeito que a carne humana nunca poderia fazer. E então, os olhos negros se voltaram diretamente para Pedro. Agora você me trouxe para cá. A voz não veio do espelho, ela veio de dentro da sala. Pedro e Mariana finalmente gritaram. O vidro explodiu em 1000 pedaços. E por um segundo, Pedro viu. Viu de verdade. O que estava saindo dali. Não era apenas uma sombra, era algo antigo. Algo sem forma definida, sem um rosto real, mas com muitos. Como se várias expressões pudessem se formar naquele nada escuro ao mesmo tempo. Ele viu bocas, onde não deveria haver bocas. Mãos onde não deveria haver mãos, e então tudo parou. O silêncio voltou como uma onda, e Pedro e Mariana estavam fora do chalé. De repente, sem lembrar como, sem lembrar de terem saído. Eles estavam do lado de fora, os pés na grama fria, o vento gelado cortando a pele. A porta do chalé estava aberta agora. Lá dentro, vazio. Nenhum sinal da coisa, nenhum som. Apenas a lareira apagada, as cadeiras no lugar. Como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivesse havido nada ali dentro. Mas quando Mariana segurou o braço de Pedro, os olhos dela estavam arregalados, fixos no vidro do carro estacionado à frente deles. Pedro seguiu o olhar dela e congelou. Reflexo no vidro mostrava o chalé atrás deles. Mas no reflexo, a porta não estava aberta. No reflexo, alguém estava parado na porta. Alto, magro, sorrindo. E antes que pudessem reagir, a voz sussurrou novamente. Dessa vez, vindo do rádio do carro, mesmo desligado. Agora eu vejo todos vocês. Se você for. Alugar um chalé no meio do nada.
Preste atenção aos avisos do anfitrião. E pelo amor de Deus, não olhe pela janela. Se você achou essa história perturbadora, espere até ouvir a próxima. O pior tipo de terror é aquele que começa devagar. Um detalhe estranho aqui, um barulho ali, até que de repente você percebe que não está mais sozinho. Foi assim que começou a história que me contaram. Quem me disse isso foi uma conhecida. Alguém que nunca foi do tipo sensacionalista. Na verdade, ela quase não falava sobre o assunto. Só contou porque, naquela noite, depois de algumas taças de vinho, o assunto de câmeras escondidas surgiu na conversa. Ela respirou fundo antes de falar. Isso aconteceu com uma amiga minha, a Ana. Pelo menos é assim que ela deixou que eu a chamasse. Ana sempre foi desconfiada. O tipo de pessoa que verifica 2 vezes se trancou a porta antes de dormir, que cobre a webcam do notebook com fita adesiva e desliga o celular quando sente que alguém pode estar ouvindo. Mas, naquela viagem, ela tentou se convencer de que estava exagerando. Era um Airbnb charmoso, numa cidade pequena, onde ela passaria o fim de semana sozinha. O anfitrião tinha boas avaliações. O lugar era bonito, bem decorado, nada parecia errado. Mas já na primeira noite, um incômodo surgiu. Ela não sabia explicar exatamente por quê, mas a sensação estava lá. Não era barulho, não era cheiro, não era algo que ela pudesse apontar e dizer, isso está errado. Era só um peso no ambiente, como se o ar fosse denso demais. Como se algo ali estivesse prestando atenção nela. No começo, ignorou. Ligou a TV para se distrair, mas não conseguiu relaxar. Tomou banho, mas sentiu que precisava trancar a porta do banheiro, o que nunca fazia quando estava sozinha. Antes de dormir, checou o quarto. Abriu o armário, olhou debaixo da cama, só para ter certeza. Nada. Mas, ainda assim, custou a pegar no sono. Na segunda noite, a paranoia começou de verdade. Ela se convenceu de que era coisa da cabeça dela. Mas, mesmo assim, resolveu dar uma olhada melhor na casa. Vasculhou cantos que normalmente ninguém olha, atrás dos quadros, dentro das luminárias, nas frestas dos móveis. Procurou por qualquer coisa estranha. Uma lente minúscula, um brilho suspeito, um buraco onde não deveria haver um. Nada. Foi quando teve a ideia de testar a TV. Parece coisa de filme, né? Mas não é. É real. Ela abriu as configurações da TV e começou a fuçar. Mexeu nos canais, verificou se havia alguma opção estranha. Até que encontrou algo que não deveria estar ali. Um canal sem nome, sem número. Uma tela preta que por alguns segundos pareceu vazia. Mas então, a imagem apareceu. O coração dela disparou. Era um quarto, pequeno, de paredes brancas, iluminado por uma luz fraca, amarelada. Era o quarto em que ela estava hospedada, e a câmera filmava de um ângulo impossível, um ângulo de cima, do teto. E ali, bem no meio da tela, Ana viu a si mesma, sentada na cama, segurando o controle remoto. O atraso da transmissão era mínimo. Quando ela piscou, a imagem na TV piscou junto. Foi quando entendeu. Alguém estava assistindo. Ana congelou. O controle remoto escorregou da mão dela e caiu no colchão com um baque surdo. Mas ela nem piscou. Seu reflexo na tela fez o mesmo movimento, com um atraso quase imperceptível. A câmera estava ali, em algum lugar acima dela. Olhando para baixo, ela prendeu a respiração e levantou a cabeça devagar, os olhos varrendo o teto. Nenhuma abertura, nenhum buraco suspeito. Nada que denunciasse uma lente escondida, mas sabia que estava lá. Tinha que estar. Aquela imagem ao vivo não era uma gravação. Era ela, naquele exato momento. Se alguém estava assistindo, aquilo significava que desde que chegou, nunca esteve sozinha. O silêncio do quarto parecia pesado. O barulho distante do vento do lado de fora era a única coisa que quebrava aquela sensação de vazio absoluto. Ana sentiu a nuca arrepiar. Então algo mudou na tela. A transmissão tremeu levemente, como se a câmera tivesse sido tocada. O ângulo se ajustou. Alguém estava mexendo nela. Ana sentiu um frio no estômago. O atraso era pequeno, mas agora
Ela sabia que estava lidando com uma coisa pior do que imaginava. Se mexesse, se corresse, alguém veria. Alguém que naquele momento talvez já estivesse vindo até ela. O que você faria? Correr? Sair dali sem olhar para trás? Ana não fez nada disso. Ela ficou parada. Tentou parecer imóvel o suficiente para que, do outro lado, quem estivesse assistindo não percebesse que ela sabia. Porque naquele momento, ela entendeu uma coisa ainda pior. Se havia uma câmera no quarto, talvez houvesse em outros lugares também. Talvez ele estivesse observando, desde o primeiro dia. Ana sentia o coração batendo no pescoço. Cada célula do seu corpo gritava para ela correr, mas seu instinto dizia o contrário. Se ele soubesse que ela sabia, o que aconteceria? A tela da TV ainda mostrava a imagem do quarto, mas algo parecia diferente. A câmera tremia levemente, quase imperceptível, como se alguém estivesse ajustando o foco, ou tentando ver melhor. A boca de Ana secou. Ele estava observando. O tempo parecia arrastado, pesado. Ela precisava sair dali, mas como? Não podia simplesmente levantar e correr porta afora. Se aquela não fosse a única câmera, se houvesse mais espalhadas pela casa, então ele veria, ele saberia. Então, fingiu. Pegou o controle remoto com a mesma calma de antes, forçando seus dedos a não tremerem. Apertou alguns botões aleatórios, como se estivesse apenas curiosa, brincando com as configurações. A imagem na tela continuava a mesma, mas então um movimento, rápido, pequeno. Algo passou na borda da tela. Uma sombra. Ana prendeu o ar. O cômodo onde estava era fechado, a porta trancada. Não havia ninguém ali com ela. Então, de onde aquela sombra tinha vindo? A TV tremeu outra vez e um som baixo, quase imperceptível, vazou dos alto-falantes. Um ruído estático, distorcido, seguido por um rangido abafado. Ana virou a cabeça lentamente em direção à porta do quarto. O som vinha do lado de fora. E então, toque, toque, toque. 3 batidas secas na madeira. Alguém estava ali. E sabia que ela estava acordada. Ana não se moveu. Não respirou. O silêncio que veio depois daquelas batidas foi pior do que o próprio som. Um vazio, sufocante. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo o fôlego junto com ela. A tela da TV ainda mostrava a imagem do quarto, parada como um espelho distorcido da realidade. Mas Ana não olhava mais para ela. Seus olhos estavam cravados na porta. E então, de novo. Toque, toque, toque. As batidas foram mais fortes dessa vez. Não apressadas, nem impacientes. Deliberadas. Como se a pessoa do outro lado estivesse testando alguma coisa. Testando a reação dela. Ana sentiu a espinha gelar. Devagar. Seus olhos deslizaram de volta para a TV. O quarto ainda estava ali, imóvel. Mas algo parecia errado. Ela piscou, confusa. O ângulo tinha mudado. Não era muito. Apenas um pequeno desvio, uma leve inclinação. Mas agora a câmera não focava apenas na cama. Ela apontava direto para a porta. Ana engoliu em seco. A câmera não se moveu sozinha. Ela estava sendo ajustada por alguém do lado de fora. O tempo pareceu se esticar, enquanto Ana tentava pensar. Correr? Mas para onde? Se o estranho do outro lado estivesse vigiando desde o início, ele sabia exatamente para onde ela poderia ir. Ficou sentada, imóvel, forçando seu rosto a não denunciar o pânico. Talvez se fingisse que estava dormindo, mas... Então, sem aviso, a maçaneta girou, lentamente. Com a calma de alguém que sabia que não precisava ter pressa, Ana não se controlou. Pulou da cama. No mesmo instante, a TV desligou sozinha. O quarto mergulhou em uma escuridão cortante, e no silêncio absoluto, ela ouviu a respiração de alguém do outro lado da porta. O silêncio se estendeu pelo que pareceram horas. Ana continuava, ali imóvel, o coração socando contra as costelas, os pulmões queimando por prender a respiração por tanto tempo. Mas não ousava soltar o ar. Não ousava se mexer. A maçaneta não girou mais. Nenhuma nova batida na porta. Nenhuma voz. Só aquela respiração. Baixa. Arrastada. Paciente. Então, parou. Ana esperou. 5 segundos. 10. Talvez tivesse ido. Embora talvez crique. Um barulho. Não da porta. Do teto. Ana engoliu em seco.
Algo dentro dela gritava para não olhar para cima, mas olhou. E ali na escuridão, quase invisível na penumbra, um pequeno buraco na madeira e algo brilhando dentro dele. Um olho, observando. Ela não gritou. Não conseguiu. O choque foi tão forte que suas pernas finalmente obedeceram e a fizeram correr. O que aconteceu depois, Ana não lembra direito. Ela só lembra de destrancar a porta e sair disparada pela casa escura, sem olhar para trás, sem se importar se ele estava perto, se estava vindo atrás dela. Tudo o que queria era sair dali. A porta da frente abriu fácil demais, como se já estivesse destrancada, como se alguém já esperasse que ela tentasse fugir. Ela correu até o carro sem pensar. As mãos tremiam tanto que levou uma eternidade para encaixar a chave na ignição. Quando finalmente conseguiu, acelerou sem olhar pelo retrovisor. Não queria ver. Ela não chamou a polícia. Não denunciou o Airbnb. Não quis saber quem era o dono daquela casa, porque sabia que, se descobrisse, ele também saberia sobre ela. E desde aquela noite, toda vez que se hospeda em algum lugar novo, Ana faz um teste simples. Liga a TV. Verifica os canais ocultos. E se encontra algo que não deveria estar lá, sai sem olhar para trás. Se você já alugou um Airbnb, pode querer pensar 2 vezes antes da sua próxima reserva. Quantas câmeras ocultas passam despercebidas? Quantos anfitriões realmente sabem tudo sobre você? De hoje aconteceu com Lucas, que só queria alguns dias de paz. Mas a casa que ele alugou tinha um segredo atrás de uma porta trancada. Um segredo que não queria ficar lá dentro. Isso aconteceu comigo quando eu morava no interior. Nunca contei para ninguém, mas às vezes sinto que ainda não acabou. Eu queria dizer que essa história ficou no passado, que foi só um susto. Mas estaria mentindo. Foi há alguns anos quando decidi me afastar da cidade. Aluguei uma casa pelo Airbnb, um lugar tranquilo, rodeado por árvores, perfeito para trabalhar remotamente e descansar. O anfitrião, um homem chamado Damião, parecia simpático, mas não era de muita conversa. Ao me entregar a chave, ele só fez um pedido. Pode usar tudo, mas não entre no quarto dos fundos. É um depósito, só tem tralha velha. Tá trancado. Nem precisa se preocupar com isso. Na hora, isso não me incomodou. Toda casa tem um canto bagunçado, certo? Mas naquela primeira noite, eu ouvi o som. Um arranhão. Lento. Profundo. Vindo do outro lado da porta trancada. E foi assim que tudo começou. O som era leve no começo. Tão sutil que por um instante achei que tinha imaginado. Mas então veio de novo. Arranhado. Lento. Deliberado. Sabe, quando um cachorro quer entrar e fica raspando as unhas na porta? Era assim. Mas havia algo estranho. O ritmo era calculado, metódico, como se aquilo soubesse que eu estava ouvindo. O quarto dos fundos. A porta trancada. Minha respiração ficou presa na garganta, mas tentando manter a calma, dei uma risada nervosa. Deve ser um rato, ou madeira estalando. Essas casas antigas fazem barulho, certo? Certo. Mas então veio o segundo som. Sussurros, muito baixos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse falando do outro lado da porta, mas não quisesse ser ouvido. Minha pele se arrepiou dos pés à cabeça. Peguei o celular e liguei a lanterna, mesmo sem saber exatamente o que procurava. Caminhei pelo corredor, o piso rangendo sob meus pés. O som tinha parado, tudo parecia normal, até que eu vi. O cadeado. Ele estava virado, não quebrado, não aberto, apenas virado para o lado errado, como se alguém tivesse tentado forçá-lo, por dentro. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Engoli seco e dei um passo para trás, meu coração martelando no peito. Foi então que algo bateu do outro lado da porta. Uma pancada seca, forte. Larguei o celular no chão. Meu coração disparou. O barulho atrás da porta cessou, mas o silêncio era pior. Me abaixei para pegar o celular, as mãos tremendo. Queria sair dali. Mandar uma mensagem para o anfitrião, fazer qualquer coisa. Mas então, o cadeado caiu no chão. Não se abriu. Não foi arrancado. Apenas caiu, como se nunca tivesse sido fechado corretamente. A porta, antes trancada, rangeu levemente ao se entreabrir. Um cheiro azedo de suor e umidade escapou de dentro, e então vi, no escuro do cômodo,
Duas silhuetas brilhavam, refletindo a luz da minha lanterna. Olhos, olhos humanos. Minha mente se recusou a processar aquilo. Meu corpo agiu antes. Girei nos calcanhares e corri. O corredor parecia mais longo do que antes, os móveis distorcidos como sombras vivas ao meu redor. Alcancei a porta da frente e puxei a maçaneta. Trancada. Eu não tinha trancado. Minha respiração ficou curta. Meus dedos suavam enquanto tentava girar a chave na fechadura. Atrás de mim, o som de passos pesados se arrastava pelo chão de madeira. Mais perto, mais rápido. A adrenalina me cegou. Chutei a porta. Bati nela com os ombros. Nada. Foi então que senti mãos geladas, ossudas, com unhas grossas que se cravaram na minha pele e puxaram meu pescoço para trás. Soltei um grito abafado, a dor latejando onde os dedos se apertavam. Não devia ter entrado aqui. A voz era áspera, rouca. Antes que pudesse reagir, algo pesado atingiu minha cabeça. Um impacto seco. A dor explodiu atrás dos meus olhos e tudo ficou preto. Acordei com a boca seca e o cheiro de mofo enfiado nas narinas. Meus braços estavam dormentes. Tentei mexê-los, mas estavam presos. Cordas. Meu corpo inteiro foi tomado por um pânico avassalador. A sala estava escura, exceto por uma lâmpada fraca pendurada no teto. E na penumbra ele estava lá. Um homem alto, magro, vestindo roupas sujas. O rosto oculto por uma máscara de couro velho, costurada com algo que parecia cabelo humano. Ele estava afiando uma lâmina, uma faca. O som do metal rangendo contra a pedra de amolar cortava o silêncio arrastado, meticuloso. Você não devia ter vindo, ele repetiu sem olhar para mim. Mas já que veio, vamos brincar um pouco. Minha garganta se fechou. A cadeira onde eu estava rangia sob meu peso enquanto eu me debatia. Não adiantava. As cordas cortavam minha pele. O homem se levantou devagar, segurando a lâmina com delicadeza, como se fosse um tesouro. Caminhou até mim, os passos lentos, calculados. Sabe o que eu gosto? Ele inclinou a cabeça. Silêncio. Com um movimento rápido, ele enfiou a lâmina no meu ombro. A dor foi um choque elétrico, cortando minha carne como fogo. Um grito escapou da minha garganta, mas ele apenas sorriu por trás da máscara. Mas você... Ele girou a faca dentro da ferida. Você faz muito barulho. Meus olhos lacrimejaram. O sangue quente escorria pelo meu peito. Eu precisava sair dali. Mas como? A dor era insuportável. Um calor febril subia pelo meu braço enquanto o sangue manchava minha camisa. O cheiro metálico enchia minhas narinas. Ele se afastou alguns passos, observando-me como um caçador que saboreia o sofrimento de sua presa. Já esteve perto da morte antes? Ele perguntou, girando a faca entre os dedos. É engraçado, todos agem do mesmo jeito. Primeiro tentam lutar. Ele apontou para mim com a lâmina, traçando o ar como se estivesse desenhando algo invisível. Depois imploram. A bile subiu pela minha garganta. Cada centímetro do meu corpo tremia. Mas eu não podia demonstrar medo. Se ele queria ver meu desespero, não daria esse prazer a ele. Em vez disso, minha mente trabalhava freneticamente. Eu precisava sair dali. Agora. Meus olhos vasculharam o ambiente. O cômodo era pequeno, sujo, com prateleiras cheias de coisas enferrujadas e caixas empoeiradas. Uma mesa de madeira no canto, cheia de ferramentas, alicates, serrotes, pregos. E então vi um caco de vidro. Estava perto do meu pé, quase imperceptível entre as sombras. Respirei fundo, tentando ignorar a dor latejante no meu ombro. Movi a perna devagar, deslizando o pé para alcançar o vidro. Meu coração batia tão alto que pensei que ele poderia ouvir. Você não fala muito, né? Ele se aproximou de novo, inclinando a cabeça. Isso é bom. Os gritos incomodam. Depois de um tempo, eu me forcei a manter a expressão neutra, enquanto meus dedos dos pés puxavam o caco de vidro em direção à minha mão. Ele abaixou-se até ficar na minha altura. Os olhos por trás da máscara eram frios, vazios. Mas sabe o que incomoda? Mas, ele sussurrou. Gente curiosa. Foi aí que ele moveu a faca de novo, rápido demais. Ela deslizou pelo meu rosto, um corte limpo na minha bochecha. O ardor veio logo depois, e o sangue quente escorreu até minha boca. Mordi o lábio para não gritar. Ele riu, satisfeito com meu sofrimento. Mas ele não percebeu.
Minha mão já segurava o vidro. Com um movimento brusco, girei o pulso e enfiei o caco em sua perna com toda a força que consegui reunir. Ele gritou, um rugido de dor e raiva. Cambaleou para trás, derrubando uma cadeira. Era minha chance. Com o sangue escorrendo das feridas, eu usei a distração para cortar a corda que prendia meus pulsos. Meus dedos estavam dormentes, mas continuei serrando, até o nó se desfazer. Eu estava livre. Ele ainda tentava arrancar o vidro da perna, gemendo de dor. Não esperei. Lancei-me para cima dele, agarrando a faca que ele havia deixado cair. Ele reagiu rápido. Me empurrou com força, me jogando contra a parede. O impacto fez minha visão escurecer por um segundo, mas eu me forcei a continuar. Eu precisava sobreviver. Eu precisava matá-lo. Com um grito, segurei a faca e a cravei em seu peito. Dessa vez, foi ele quem gritou. Os olhos arregalaram-se e ele tentou falar algo, mas tudo que saiu foi um suspiro entrecortado. O silêncio que ele tanto amava finalmente o engoliu. Eu saí correndo da casa, tropeçando na escuridão, o cheiro de sangue ainda grudado em mim. Minha visão estava turva, minha respiração curta. Porta da frente estava destrancada agora. Alcancei a estrada de terra e continuei correndo até encontrar ajuda. A polícia veio na manhã seguinte. Vasculharam o local. Encontraram a porta dos fundos, o cativeiro, os restos das vítimas anteriores, e encontraram ele. Mas o que me assombra até hoje não é o que fizeram com ele, é o que eles me disseram. O anfitrião, Damião, nunca existiu. O nome do dono da casa era o mesmo nome do homem que tentei matar naquela noite. E o pior, o corpo nunca foi encontrado. A polícia procurou por ele durante semanas. Vasculharam cada canto daquela casa imunda. Reabriram casos antigos de desaparecimentos na região. Alertaram os moradores. Mas nunca encontraram o corpo. Os restos mortais que estavam no depósito pertenciam a vítimas anteriores, todas listadas como desaparecidas há anos, mas ele simplesmente sumiu. Minha mente se recusava a aceitar a verdade. Eu o vi morrer. Eu o matei. Então, por que algumas semanas depois, no meu novo apartamento, um pacote chegou sem remetente? Dentro, só, havia um objeto, a chave da casa, e preso a ela com um barbante sujo, um bilhete escrito à mão. Obrigado por me deixar entrar. O silêncio nos corredores, o barulho estranho de madrugada. Um quarto que o anfitrião insiste que você não precisa abrir. Quando você aluga um Airbnb, nunca sabe realmente quem esteve lá antes de você. Ou pior, quem ainda pode estar lá dentro. Talvez você tenha sorte e saia ileso. Ou talvez alguém esteja esperando só por você.